Opa pessoal, tudo bem com vocês? Um outro episódio, um outro vídeo do nosso queridíssimo Cinemalogando. No vídeo de hoje, um questionamento entre eu e o Marcos causou uma grande ideia para esse vídeo. Afinal, o Flashpoint no Brasil, ponto de ignição, ele foi um evento bom ou ruim para o universo DC? Será que as alterações que ele fez foram positivas para a cronologia ou estragaram personagens? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, se você já curtiu a ideia, curte o vídeo e fica aqui para acompanhar a gente nessa jornada. O evento do Flashpoint, ou como eu citei anteriormente, no Brasil chamado de Ponto de Ignição, ele foi um dos principais catalisadores para uma grande mudança no universo DC. A era que veio posteriormente a ele, chamada dos Novos 52, reescreveu totalmente o que tinha como linha do tempo e como histórias que a gente conhecia da DC. Mudou muito o tom de como tudo era escrito. Caso você não tenha visto Flashpoint, é uma história onde Barry Allen, nosso queridíssimo Flash, volta um tempo para tentar impedir o assassinato da sua própria mãe. Porém, com essa volta que ele faz, ele acaba fraturando a realidade e tentando consertar da forma dele, ao longo da história, ele não retorna para o universo que a gente conhecia. Ele ajuda a criar um novo universo, basicamente. E aqui a gente entra no primeiro ponto. As mudanças que o Flash causou nesse universo foram positivas ou negativas? Então a gente vai fazer esse vídeo numa análise ponto a ponto sobre cada uma das características que foram alteradas dentro do universo DC, para a gente discutir um pouco sobre se o Flashpoint foi um evento bom ou ruim para o universo DC. Para começar, a gente teve o primeiro e mais impactante evento de todos, que foi um reinício completo da cronologia das histórias da DC. A gente vinha acompanhando desde a Crise nas Infinitas Terras, um universo que vinha com vários personagens e diferentes realidades. O universo inteiro foi muito impactado. A DC sofreu muitas mudanças com a Crise nas Infinitas Terras. Mudanças que, durante muito tempo, foram absorvidas pelo público e que, de certa forma, foram muito criticadas. Tanto por um lado negativo, óbvio, existiram pessoas que não gostaram, como por um lado positivo, de talvez reinventar tudo isso. Já com essa mudança que a gente teve durante os Novos 52, heróis como o Superman, Batman, tiveram mudanças significativas. Diferente de antigamente, quando eles tinham muito tempo na ativa, que eles tinham vivido várias coisas, a gente acompanhou esses dois heróis como se eles só tivessem ativos há 5 anos. E isso sim é uma grande mudança para dois dos principais heróis da editora. Além disso, a gente tem algumas exceções, como as histórias do Lanterna Verde, as do Batman em si, por mais dessa alteração cronológica, que mantiveram alguns elementos da cronologia anterior, claro que com seus devidos ajustes. Mas toda essa cronologia que a gente conhecia, essa era dos heróis que existia, foi muito reduzida a fim de trazer histórias que explorassem outras nuances. Claro, a gente não queria que personagens tivessem 300 anos enquanto outros estivessem surgindo. Então, essa já começa com uma das principais diferenças que, pra mim, tem seu lado positivo, já que assim a gente conseguiu trazer novas nuances a personagens que já estavam há muito tempo, com histórias que tinham avançado demais, então a gente conseguiu dar um passo para trás para poder explorar outras ideias que viriam a ser muito bem recebidas. O segundo ponto que a gente pode destacar é que houve uma fusão de universos. Isso mesmo, o Flashpoint fundiu 3 universos que estavam sendo separados dentro da história como um só. Aí talvez você pergunte, né? Ah, mas que universo que era esse? O que era isso? Então, dentro da linha editorial da DC, a gente tinha 3 universos sendo explorados. O universo DC principal, claramente. O universo da Wildstorm, que por mais que muitas pessoas não conheçam esse universo, principalmente mais recente, já que Flashpoint causou essa alteração no passado, e no Brasil a gente não tinha muito essa noção sobre os outros universos editoriais das editoras. Essa mudança trouxe, além do universo Wildstorm, que era um universo que não era tão reconhecido, pelo menos no Brasil, trouxe o universo Vertigo, que tem personagens excelentes como Constantine, o Monstro do Pântano e inúmeros outros, para o universo DC principal. Então aqui agora a gente tinha
personagens místicos, filosóficos, aprofundados. A gente teve um grande impacto que a DC sofreu com isso, já que pra época, ter essa separação entre os universos não era tão benéfico. E essa junção que ocorreu, ela foi muito positiva. Principalmente porque até hoje, Constantine se tornou um dos personagens magos, né? Que a gente chama, mais populares. Talvez não tanto quanto o Doutor Estranho, mas dentro do universo DC, talvez um dos mais, se não o maior mago, se a gente considerar o Senhor Destino, que pra mim é o meu favorito, claro. Mas eu também enxergo essa como uma ideia positiva, já que assim a gente trouxe novos personagens a vir a interagir de uma forma que a gente nunca tinha visto antes. Agora, o terceiro ponto talvez seja um ponto que é polêmico para algumas pessoas, que causou muitas mudanças, inclusive essa mudança que a gente vê que até hoje ecoa, que é a alteração na Liga da Justiça. Para a época, a gente tinha uma certa formação, os personagens já bem consolidados, e durante os eventos do Flashpoint, a gente teve a adição e a retirada de um personagem dentro dos membros fundadores. A adição de personagem ficou por conta do nosso queridíssimo Cyborg, claro, que pertencia à equipe dos Titãs, todo mundo reconhecia como um dos personagens tecnológicos mais famosos da época e até hoje, né? Mas que com essa alteração se tornou parte, membro fundador da Liga da Justiça. Inclusive, isso permanece até hoje no próprio último filme da Liga da Justiça. Nas histórias a gente vê o Cyborg tendo uma grande relevância dentro da Liga. Porém, para isso, a gente teve a retirada de um membro que para algumas pessoas era muito querido, que é o Caçador de Marte, nosso J'onn J'onzz. Na época, ele foi participar de uma equipe com o Wildstorm, que era essa nova editora que estava chegando para se unir com o universo DC. Isso para algumas pessoas foi um tanto ruim, claro, porque ainda mais para a geração que cresceu assistindo o desenho da Liga da Justiça, talvez o Caçador de Marte seja um personagem muito icônico. Por mais que a gente seja engraçado até falar isso, mas Caçador de Marte é sim um personagem que tinha muito impacto dentro desse contexto para vários leitores. E a retirada dele não foi de agrado de todos. Eu confesso que eu sempre tenho uma certa dificuldade para aceitar o Cyborg como um membro fundador da Liga da Justiça. Por mais que eu adore o personagem, eu admito que ele combina muito mais com o núcleo mais jovem, com as histórias dos Titãs, do que propriamente como um membro da Liga. Por mais que ele tenha o seu papel devido, e no Injustice, por exemplo, eu não reclamo disso. Porém, eu acredito que sim, não é uma mudança 100% benéfica, como a gente comentou das outras. E falando em personagens alterados, a gente vai agora para o Superman. Bem, o Superman teve algumas questões que talvez sejam algumas das mais polêmicas durante os Novos 52. E por que a gente fala disso? A origem do Superman é uma das primeiras que foi afetada, já que dentro dos Novos 52, os pais dele não estavam vivos antes dele se tornar Superman. Eles morreram antes dele poder assumir esse manto. E essa falta da presença deles é muito sentida por algumas pessoas, já que, por mais que sejam personagens de núcleo humano e personagens simples, Jonathan e a Martha são personagens que tinham conversas com o próprio Superman, que tinham esse envolvimento, e que a gente consegue ver que, por exemplo, o próprio James Gunn não absorveu essa ideia dos Novos 52 e que não é uma ideia tão amada, já que isso prejudica muito a própria relação do Superman com essa questão da humanidade. Outro grande problema é o relacionamento, já que nesse universo ele não era casado com a Lois Lane. No início, inclusive, eles mal se conheciam, e mais tarde tem talvez uma das relações mais complicadas da DC, que a gente tá falando de quem? Exatamente, Superman com Mulher Maravilha, que pra muita gente é uma coisa que sempre foi um canon, que devia ter acontecido, só que a gente sabe que a realidade não é bem essa. Superman e a Mulher Maravilha não são personagens que nasceram pra estar juntos, por mais que eles tenham essa química de dois personagens muito poderosos que participam da liga, que tem todo esse movimento. A junção desses personagens como um casal é uma questão muito problemática e que inclusive é retratada nos quadrinhos, já apareceu muitas vezes nos quadrinhos. Então essa talvez seja uma das alterações que mais prejudica as pessoas. E também falando sobre uma última, o uniforme e o traje clássico que a gente conhecia do Superman também não veio junto com ele para esse novo universo. O lugar dele
o Superman recebeu uma armadura kryptoniana, que a gente vê em alguns jogos, por exemplo, Injustice, a gente vê alguma coisa assim. A gente também tem alguns outros que optam por isso, que pra mim é algo que é um pouco confuso, já que o Superman sempre teve esse clássico traje dele, e quando ele teve essa alteração para armadura kryptoniana, causou um pouco de impacto, assim, não um impacto tão grande como as outras, já que não é algo tão narrativo, mas um impacto visual e até representativo do personagem. E agora, partindo para uma personagem que a gente acabou de citar agora, a Mulher Maravilha. Bem, a Mulher Maravilha, dentro do universo dos 952, talvez teve uma das maiores mudanças na história que ela vivia. Quando a gente fala do 952, a gente tem uma Mulher Maravilha que tem uma origem totalmente mudada. Ela já não era mais uma figura que tinha sido trazida do barro pelos deuses, toda essa questão. Mas sim, agora a gente tinha uma ideia diferente. Ela se torna uma figura de uma semideusa, já que dentro do universo 952 ela é filha biológica de Zeus com a Rainha Hipólita dos quadrinhos. Então a gente tem talvez uma alteração que, pra mim, eu gosto muito dessa ideia. Acho que atrelar a Mulher Maravilha sempre à visão dos gregos que a gente tinha é uma coisa que é muito positiva. Inclusive, para algumas pessoas pode ser um pouco polêmico, não sei o que. Mas a verdade é, a Mulher Maravilha é uma personagem que tem um universo muito interessante quando se trata de mitologia, do envolvimento dela com a mitologia grega. E a personagem, com essa alteração, brinca mais com essa ideia e interage mais com essas perspectivas mitológicas, o que pra mim foi algo muito positivo. Mas a gente não sai das personagens femininas, porque logo em seguida a gente tem a Bárbara Gordon. Com a mudança causada pelo Flashpoint, de alguma forma a gente tem uma certa reversão de um evento muito importante para a personagem da Batgirl, que seria o fim da sua paralisia causada na história muito famosa, né, a Piada Mortal, onde ela recupera os movimentos da sua perna e ela volta a atuar como Batgirl novamente. Ela deixa o cargo de Oráculo, claro que ainda com alguns impactos causados por esse período. Porém, essa mudança realmente é algo que, na minha opinião, também é benéfica, já que, como Oráculo, a personagem trazia sim nuances interessantes, claro. A gente tinha uma figura que estava por trás das coisas, que explorou muito do lado intelectual, que ela não era só uma boa estrategista, uma boa lutadora, mas também uma mente brilhante. Por algum tempo, inclusive, pessoas falavam que o potencial da Bárbara, o potencial intelectual dela, podia alcançar níveis muito altos dentro da hierarquia de inteligência da DC. Então a gente tem uma personagem que realmente teve lados positivos para cada um desses universos. Porém, particularmente, a ideia da Bárbara atuando como Batgirl é uma coisa que a gente sempre tem que ter presente, já que ela é uma figura que sempre está envolvida com o núcleo da Bat-família, colaborando, tendo suas próprias histórias, e foi talvez um dos pontapés principais para que ela hoje seja uma personagem que tem muita identificação entre as leitoras que a DC tem, já que ela é uma personagem muito querida por muitas pessoas. Então, essa alteração, claro, tem sim algumas ressalvas, mas também a gente pode considerar positiva. Algumas questões que a gente também pode citar são alguns relacionamentos, além a gente já citou, claro, o Clark Kent com a Lois Lane, que também foi uma questão abordada no universo DC, mas a gente teve também algumas relações que foram esquecidas. A gente teve o casamento do Barry com a Iris, que também foi apagado dentro desse conceito, mas não abordado da mesma forma. O casamento do Aquaman com a Mera também foi apagado. Eles até tinham uma relação nesse contexto, porém não eram mais casados no início como era anteriormente. Todas essas amizades e parcerias de longa data, como principalmente o Batman e o Superman, essa química barra inimizade barra tudo que a gente conhece, foram todas resetadas com o prova de trazer uma nova cronologia, uma nova progressão para as histórias. O que por um lado traz novos ares, mas por outro, para quem já tinha se apegado com essas ideias, pode ter sido um pouco frustrante ver que algumas questões foram deixadas para trás em prol dessa grande mudança. A gente também teve alguns personagens que foram inicialmente apagados.
alguns personagens com legados longos ou que muito impactantes que sofreram com o Flashpoint. A começar pelo Wally West, que naquele momento foi o Flash principal, estava sendo o Flash principal há 20 anos. Ele foi completamente apagado da existência. Um novo personagem, depois, claro, a assumir esse nome, ele foi introduzido mais tarde. Porém, tudo que era conhecido como Wally West anteriormente foi completamente deixado para trás com essa nova versão no universo DC. A gente também tem a Salteadora, ou Batgirl, a Cassandra Cain e a Stephanie Brown, que ambas foram removidas da Batfamília durante um período, já que as personagens também viriam a ser formuladas ou até mesmo deixadas de lado. A gente também teve a Donna Troy, que é a Moça Maravilha, onde toda a história que ela tinha sido desenvolvida até aquele momento, durante o pós-crise nas Infinitas Terras, viria a ser deixada de lado. E a Sociedade da Justiça da América, que era uma equipe clássica de muito tempo da DC, também não viria mais existir dentro da Terra principal e teriam sido jogados para outra Terra, que viria a ser a Terra 2 nesse contexto. Posteriormente, a gente teve como última mudança uma coisa que não necessariamente foi causada pelo Flashpoint a princípio, mas que foi culpabilizada como parte do Flashpoint com o evento do Rebirth, ou do Renascimento, como a gente chama no Brasil, que foi o próximo evento que viria a resetar a DC, que ocorreu alguns anos depois e viria a revelar que o Flashpoint ele não ocorreu só como um acidente dentro desse universo, como uma questão a ser tratada pelo Barry, mas sim que ele teria sido alterado pelo próprio Dr. Manhattan, que era um personagem do universo Watchmen, e como a gente teve a fusão desses universos, o Watchmen passou também a fazer parte. E o próprio Dr. Manhattan, com um certo controle que ele tem do tempo, de todo esse contexto, né, a figura poderosa que ele era, ele reestruturou todo o universo, ele roubou os anos de história passados que a DC estava e ocasionou nessa criação dos Novos 52. Essa foi uma certa explicação da DC do porquê que os Novos 52 teve essa grande mudança no tom das histórias, para uma coisa mais sombria e pra gente ter perdido algumas coisas que definiram certos personagens. Com essa última questão, a gente faz a conclusão do nosso vídeo. Será que o Flashpoint foi positivo ou negativo? A resposta final é depende. Por um lado, a gente teve grandes mudanças que impactaram o universo como um todo, que fizeram renovações que eram necessárias. Porém, por outro, a gente perdeu nuances que estavam há tanto tempo nos quadrinhos e tão fundamentadas, foram extremamente discutidas e desgostosas pelos fãs, basicamente. A gente teve toda a questão de relacionamentos, toda essa questão de esquecer coisas que aconteceram. Tudo isso é muito difícil quando se trata de a gente falar sobre um universo tão vasto e grande como o universo DC. E talvez essa mudança de ares sombrios pode ter não afetado apenas os quadrinhos, também como os filmes, que por algum longo tempo, vulgo até pouco tempo atrás, antes do próprio James Gunn assumir, tinha sido prolongado essa ideia de uma DC mais sombria, até mesmo no cinema, nos jogos. A gente tem, por um lado, algo que definiu a DC por muito tempo. Porém, acho que ao todo, a gente pode chegar à conclusão que o Flashpoint, sim, teve a sua relevância e a sua importância, mas que foi um evento que a sua deixa, a sua despedida, era necessária para que o universo DC continuasse e pudesse dar prosseguimento às histórias que a gente gosta tanto e que a gente fica tão interessado por ver. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado da nossa percepção sobre algumas coisas. Se vocês tiverem alguma opinião sobre o Flashpoint, sobre outras questões que vocês gostariam de comentar, podem deixar nos comentários que a gente vai ler com carinho cada um dos comentários de vocês. Se você tem alguma sugestão de vídeo, pode deixar aí também. Esse vídeo foi um pouco mais longo para a gente poder discutir um pouco sobre cada um desses aspectos, mas se vocês quiserem que a gente faça outros vídeos comentando sobre outros grandes eventos das nossas duas editoras ou outros temas semelhantes, só deixar aí embaixo que a gente com certeza vai ler cada um com muito carinho e pensar em alguma coisa super divertida para vocês. No mais, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até agora. Ficam aqui com o meu agradecimento para todos vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.